Penúltimo dia de leitura bíblica, povo de Deus abençoado, lindos, queridos, amados do Senhor. Olha só, hoje 2 capítulos apenas, Apocalipse 19 e 20, dia 89 de leitura bíblica. Tá feliz? Eu tô demais. Mas vamos lá que nós temos amanhã ainda para romper, hein? Vamos terminar o de hoje. Começar e terminar. Como diz meu marido, se não começar não termina. Por aí, não? Vamos lá. Apocalipse 19. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 24 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém! Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos tentar entender aqui. Jesus, quando morre e quando ele ressuscita para um propósito, para nos salvar e nos dar vida eterna. A concretização final disso é depois da grande tribulação, em que ele desce derrubando, destruindo o mal, e aí sim habita 1000 anos na terra, e ele então começa a reinar nessa terra. Lembra que quando Jesus veio em carne na terra, eles esperavam que ele, como Messias, viesse e herdaria o trono de Davi, e reinaria, e livraria o povo da opressão. Mas Jesus veio naquele propósito antes para morrer por nós e depois ressuscitar. Ele não viria ainda como rei para reinar na terra, na parte terrena mesmo. Agora, nesse período, ele vem então para reinar. Aí então concretiza-se as palavras todas desde o Antigo Testamento, em que o Messias viria, em que ele reinaria, que seria da tribo de Davi. Então ele vai realmente reinar sobre nós. Nós seremos reinados e conduzidos por Jesus, ainda aqui na terra, antes de novo céu e nova terra. Aleluia! Vamos lá então, continuando o capítulo 19, verso 11. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. Lembra que eu falei que o primeiro cavalo branco lá do início de Apocalipse não era Deus, não era Jesus, né? Que ele vinha querendo vencer. Esse vem glorioso, fazendo justiça e sendo ele próprio, que quem é a palavra de Deus é o próprio Deus, né? Jesus no caso aqui. Os exércitos que o seguiam também vinham de cavalos brancos. Versículo 15. Da sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Credo, Jesus vai governar com cetro de ferro? Sim. Cetro de justiça. Cetro, tipo assim, é certo, não é certo, não é certo. Sim, sim, não, não. É o tempo, o termo e a ação de Jesus.
Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne dos reis, generais e poderosos, carne de cavalo e de seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que haviam realizado os sinais milagrosos em nome dela, com as quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Apocalipse 20. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Nesse período do milênio em que Jesus será rei e habitará mesmo, haverá um novo trono, né? Um trono físico mesmo, um novo santuário, em que será construído lá em Jerusalém, e Jesus vai reinar também nesse santuário, nesse tabernáculo, nesse local, nesse templo. E enquanto Jesus reina na terra, não tem mal acontecendo, não tem nada, não tem nenhum pecado, não tem nenhuma intenção de mal, né? E aí então Jesus prende no abismo Satanás, lançou no lago de fogo os outros dois. A besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Aqui então, Jesus, ele prende no abismo o diabo, Satanás, por 1000 anos. Enquanto ele reina 1000 anos de paz, sem nenhum problema, o diabo está preso. Mas existem pessoas que vieram da grande tribulação, humanas vivas, que vão habitar nesse milênio. Então é necessário que elas também passem pela exposição de ser tentado pelo diabo e eles escolherem Deus ou aceitarem o reinado de Cristo. Então por isso que fala que depois de um tempo o diabo vai ser solto novamente. E ele vai continuar, ele conseguir enganar muita gente que viveu 1000 anos sendo comandado e conduzido por o próprio Jesus Cristo. Mas eles preferem seguir a besta. Quer ver? Vamos ler para frente aqui, ó. Versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver, até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos e os que participam da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é aquela que é feita para poder trazer para Jesus e para Deus, né, os que são salvos. A segunda ressurreição, que vai estar mais à frente, é a ressurreição para a condenação eterna. Então, felizes são aqueles que vão participar da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Que segunda morte? A morte eterna. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo do céu desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então presta atenção, aquele desenho animado que tem um capetinha com um tridente e ficando feliz de você estar no inferno,
o diabo, e você não, né? Quem estiver lá no desenho animado, quem estiver no inferno vai estar queimando junto com o diabo, com Satanás. Não é ele que está dominando o inferno, não. Ele também é prisioneiro do inferno. Ele vai queimar um lago de fogo e enxofre para todo sempre. Toda a trindade satânica também. Versículo 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, lembra que eu falei que o Hades é lugar dos mortos? Entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O que a Bíblia fala? A Bíblia nos diz que aquele que aceita Jesus como Senhor da sua vida, o único Senhor e Salvador da sua vida, tem, né, a garantia de uma vida eterna dada pelo próprio Jesus. E o livro da vida é o livro em que registra pessoas que estarão na eternidade com o Senhor. Então, apenas aceitar Jesus, não tem que passar por nenhum treinamento para aceitar Jesus, é o seu coração rendido a Deus. Quando você aceita Jesus e você se rende a Ele, você tem então o seu nome escrito no livro da vida e o Espírito Santo começa a habitar em você. E aí lá na frente, quando vier esse juízo, esse julgamento, abre o livro, você está aqui. Entre para o descanso do Senhor. Amém? Queridos, amanhã, último dia de leitura bíblica. Eu aguardo vocês para nós finalizarmos com chave de ouro. Amém? Um abraço.